Beth Veloso, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes. Pois é, a gente não vai poder fugir do tema do momento que envolve muita tecnologia aplicada, né? Que é justamente o episódio lá do submersível, que foi tentar visitar os destroços do navio Titanic e acabou implodindo, né, nas altas profundidades do mar, né? E isso remete um pouco a discutir sobre a responsabilidade ética no uso da tecnologia, não é, Beth? Então, Márcio, para quem trabalha com tecnologia e os impactos que ela tem nas nossas vidas, a tragédia do submersível Titã desperta muito mais do que curiosidade ou apenas compaixão. Ela nos leva a pensar como a tecnologia se transformou numa religião. E nós somos seguidores cegos dessa fé, desse novo tipo de fé. Mais do que isso, além de acreditar que a tecnologia vai salvar o mundo, acabar com a fome, nos livrar de todas as pestes, que vai também nos salvar de todos os erros humanos, como diz Yuval Hariri naquele livro Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, é muito possível que a gente acredite que nós, seres humanos, somos também capazes, na nossa dimensão tecnológica, de adquirir superpoderes. A inevitabilidade da morte, assim, vai acabar se desfazendo na certeza de que a gente pode, como homem tecnologizado, ser imortal. Eu estou trazendo essa conversa, por mais insensata que ela possa parecer, porque o fascínio da tecnologia e a extrema dependência que a gente desenvolve desses dispositivos eletrônicos, do nosso aparelho de celular e tudo mais, dos jogos, games, nos faz esquecer que a carne é fraca, que as leis da natureza, assim como as redes sociais, Márcio, não negociam os seus termos e condições de uso. Não dá para negociar com pressão, com atmosfera, com todas essas leis que são imperativas. Portanto, eu trouxe essa temática e fiz questão de trazer essa temática sobre um outro ângulo, não para julgar decisões humanas, para ter muita delicadeza nesse momento, e por isso eu convidei o Cristiano Maciel, sob a indicação da minha querida Meia, que ele é professor da Universidade de Mato Grosso e ele está fazendo um pós-doutorado na Universidade de Cal Poly, na cidade de Pomona, na Califórnia. E o Cristiano, ele é coordenador do projeto DAVI, Dados Além da Vida, que discute a importância do legado digital pós-morte. O que a gente vai fazer com todos esses dados? E esse estudo envolve, inclusive, um pequeno parênteses, discutir a voz sintética, a criação de o que a gente chama de humanoides, ou seja, depois que a gente morre, nós seremos recriados pela tecnologia. Inclusive, ele citou o próprio exemplo do Freud. Imagina a gente poder conversar com o Freud, o pai da psicanálise. Portanto, eu convidei o Cristiano Maciel e ele aceitou o desafio de relacionar o papel da tecnologia com tragédias como a do submersível. E a partir de uma perspectiva hegemônica do papel que as tecnologias desempenham em nossas vidas. Vamos ouvir então o Cristiano Maciel. Nós temos aí o lado individual, porque nós temos 5 indivíduos ali dentro e cada um tinha suas experiências e tinha o seu know-how, né, na sua vida para tomar essa decisão. Então eu acho que todos partiram de uma premissa de confiar nessa tecnologia e confiar na empresa que estava fornecendo essa tecnologia. Pode ser que isso tenha a ver com o papel de endeusamento que as tecnologias têm em nossa vida. Por outro lado, tem o lado da empresa que ofereceu o serviço e a gente não sabe como foi vendido tudo isso sob o ponto de vista de segurança. Porque o proprietário da empresa, ele deveria saber se ele era o cara que estava inovando, buscando novas soluções para águas tão profundas, ele deveria saber o quanto aquilo poderia ou não suportar
o quanto aquele submarino poderiam não suportar a pressão. Por outro lado, nós tínhamos um especialista em exploração do Titanic, né? Um dos maiores especialistas na exploração do Titanic, e um outro especialista em aviação, ou seja, pessoas que também, sobre o ponto de vista da ciência, detêm conhecimentos avançados e poderiam ter checado melhor tudo isso, e por que não checaram? Talvez por confiança ou até mesmo por fascínio pela tecnologia e pela aventura. Já o paquistanês que foi com o seu filho, ele era uma pessoa que amava o Titanic, sempre gostou, né? É o que dizem as reportagens, que ele sempre gostou, e a gente não sabe como foi vendida a ideia para ele. Então ele me parece um caso mais à parte dos outros três pelo know-how dele, né? Ele era um milionário da área de fertilizantes, mas ele não era uma pessoa que estava ali produzindo esse tipo de tecnologia, mas ele era um amante do objeto da expedição, que era o Titanic. Então, é uma situação bastante complexa, mas que faz com que a gente tenha que refletir sobre esse fascínio que as tecnologias exercem em nossa vida e até onde elas devem ou não ser utilizadas. Beth, pelo que você me contou, esse escritor Hariri que você tinha citado, ele aborda que na busca pela felicidade o homem quer recriar a própria vida. E nesse sentido a tecnologia, tanto a que faz a bomba atômica quanto a que cura o câncer, são armas de criação e destruição. E, portanto, nós, né, os seres humanos, somos os grandes criadores dessa nova agenda humana baseada na inovação. Me lembra um pouquinho também o Fritjof Capra, né, naquele seu livro Ponto de Mutação, né, de que o homem que cria a bomba atômica também criou a Catedral de Milão, né? Então a gente é bastante dicotômico, né, nesse sentido. Mas essa questão da tecnologia inserida muda o jeito da gente até mesmo encarar a nossa própria morte? Márcio, a tecnologia muda tudo. A gente nunca esteve tão submetido a uma invasão, né, das nossas vidas com esse mundo que é midiático e que é mediado pelas grandes corporações, as Big Techs. Vivemos hoje o reino da internet das coisas, da conectividade, da experimentação científica e do valor supremo dos dados pessoais. As pesquisas do professor Cristiano Maciel mostram que as decisões sobre o destino da humanidade estão sendo tomadas sem nos perguntarmos sobre se esse é um caminho de fato de mão dupla. E aí eu faço de novo uma analogia com o submersível. Até que ponto esse não é um caminho sem volta? Cristiano me responde que o amanhã depende das escolhas que nós fazemos agora. Vamos ouvi-lo. No campo da engenharia de sistemas, a gente tem uma área chamada de sistemas críticos, ou seja, são sistemas que podem levar à perda de vidas ou até mesmo a perda de grandes montantes de dinheiro. Então, esses sistemas críticos, eles são considerados na área de engenharia como sistemas que precisam ser muito bem testados antes de serem colocados em uso. Então, a gente fica pensando, né, o que faz um conjunto de pessoas experientes que conhecem a profundidade em que estava o navio do Titanic para se aventurar a ir tão longe com um equipamento que não estava, de fato, totalmente testado, e ainda estavam comercializando isso, colocando a vida de outras pessoas em risco. Então, é realmente crítico e isso nos traz muitas reflexões, e não só no campo do desenvolvimento de tecnologias, mas no campo das ações humanas e das responsabilidades humanas sobre o desenvolvimento dessas tecnologias. Agora, Beth, vamos entrar então num tema que a gente sempre
aborda aqui no Papo de Futuro, que é justamente a responsabilidade das grandes empresas de tecnologia em todo esse processo. Por exemplo, essa empresa que fez o submersível, né? As empresas, por exemplo, que usam os nossos dados que estão aí circulando na internet, elas efetivamente colocam a vida em primeiro lugar ou a ganância financeira e tecnológica? Ou então, em outras palavras, assim, até que ponto a inteligência artificial e os dispositivos, por exemplo, como os carros autônomos do Google e de outras empresas, e também esse submersível e outros aparatos, né, de exploração científica, têm o direito de colocar nossa vida em risco, como aconteceu com essas pessoas que estavam no Titã? Então, Márcio, eu vejo uma conexão muito clara entre aquele consentimento, né, que os 5 milionários assinaram ao embarcar na viagem sem volta no fundo do mar e os termos de consentimento das plataformas digitais, que todos nós assinamos todos os dias, que a gente dá aquele cliquezinho digitalmente. E eu acho que a maior semelhança é que muitas vezes falta um compromisso ético e uma transparência que faz parte da ética dessas empresas em assumir a responsabilidade pela integralidade das nossas vidas, né? Incluindo aí os nossos dados pessoais, os nossos direitos, a nossa privacidade, a nossa vida privada, a nossa intimidade, temas que são recorrentes aqui no Papo de Futuro. Para muitas empresas, então, o que contam são apenas os nossos dados, que, por sinal, têm muito valor, são muito valiosos. Mais uma vez, a gente convida o Cristiano Maciel a ajudar a gente a pensar como que a gente, como sociedade, pode participar disso. Vamos ouvi-lo. Por trás das tecnologias, há um projeto, há uma intenção de uma empresa, e essa empresa que projetou, ela tem aí responsabilidades sobre aquilo, mas a gente não sabe de fato o quanto ela se responsabiliza por tudo aquilo. Então, um exemplo bem simples é nas redes sociais. Quem lê os termos de consentimento? Os termos de consentimento e as políticas de uso e privacidade são os nossos contratos com as empresas. E nem sempre a gente lê, nem sempre a gente sabe de um detalhe que pode fazer a diferença na hora que eu for ou não usar aquela aplicação. Assim como num sistema crítico, onde um detalhe sobre como aquele sistema foi ou não testado, o material que é ou não usado naquele sistema, como ele protege ou não o usuário e seus dados, são detalhes que deveriam ser transparentes para que a pessoa que vai fazer uso da tecnologia possa tomar decisão sobre isso. Então é muito importante que a gente alerte todo mundo para essa responsabilização sobre o uso das tecnologias, que é uma responsabilização coletiva, mas que a gente tem que ficar de olho, que por trás das empresas estão os interesses comerciais. E a gente não pode esquecer nunca essa não neutralidade das tecnologias. Bom, Beth, e para finalizar, em que ponto dessa discussão toda entra aqui o Parlamento Brasileiro, que é o responsável por elaborar legislações que possam regulamentar esse assunto? Márcio, responsabilidade é a palavra-chave quando a gente fala de tecnologia. E essa responsabilidade pelo coletivo, né, ela independe da minha, da sua ou da nossa vontade e depende também de quanto eu sou capaz de pagar por isso. Quando a gente fala de tecnologia e sobre inteligência artificial e algoritmos, cada vida importa. É por isso que a gente está discutindo nessa casa, no Senado Federal, no Parlamento Brasileiro, e o mundo todo está envolvido nesse debate, que é o marco civil, o marco da inteligência artificial no mundo, os limites para isso. O livre-arbítrio tecnológico, ele acaba quando o nosso bem mais sagrado está em jogo. Portanto, eu vou terminar com uma sugestão brilhante do Cristiano, que é, na aventura que é a vida, porque essa é a grande aventura, nós não vamos embarcar na onda da tecnologia sem nos perguntar qual é o preço que a gente está disposto a pagar por isso.